Segundo livro de Crônicas, capítulo 12, verso 9 em diante, diz assim: Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes escudos, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele, Roboão, se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse completamente. Porque em Judá ainda havia boas coisas. Digam todos amém. Eu quero falar sobre o tema uma vida que perdeu o valor. Essa é uma história de um rei de Judá, chamado Roboão, filho de Salomão. Ele reinou em Judá mais ou menos pelo ano 945 a.C. Esse rei Roboão teve o reinado próspero, abençoado por Deus. Ele viveu um tempo de fidelidade, um tempo de dedicação a Deus. Foi um homem construtor, um rei que construiu muitas cidades, vilas, várias fortalezas das terras de Judá. Ele também foi um gestor que organizou a construção, a fabricação de armamentos de guerra, tornando-se uma potência militar da época. Com isso, pela sua dedicação, pela prosperidade do seu governo, do seu reinado, ele tinha um forte apoio do seu povo. Mas, porém, diante de tantas conquistas, diante de uma popularidade grandiosa, de repente, ele começou a se afastar de Deus, começou a ser influenciado de forma negativa por pessoas, e esse rei Roboão começou a abrir mão do seu compromisso com Deus, do seu relacionamento com Deus. Ele, lamentavelmente, ele se deixou levar por um tempo de prosperidade, e aos poucos foi se afastando do Deus que o tinha abençoado. Essa é uma história que se assemelha muito a muitas pessoas hoje que servem a Deus, que com o tempo a sua vida vai melhorando, ele vai progredindo, as coisas começam a dar certo para quem realmente serve a Jesus. Isso é um fato. Quem realmente serve a Jesus, a vida melhora e a vida é abençoada, amém, irmãos? Só que esse Roboão é um exemplo de cristãos hoje que entregam a vida a Cristo, começam a servir a Cristo, e a vida vai prosperando, vai melhorando, e fazem a mesma coisa que Roboão fez. Aos poucos se distanciando, se afastando, largando o seu ministério, largando a sua fé, largando a sua igreja, trocando os seus compromissos espirituais por outros compromissos. E a consequência disso é que a fé vai esfriando, a pessoa vai se desviando aos poucos, e o valor de tudo que ele tinha começa a perder. O ministério perde o valor, a vida espiritual perde o valor,
Ele tinha tanto zelo com a Bíblia, hoje já não tem mais. Tinha tanto zelo com a oração, o tempo dele com Deus era valiosíssimo, era precioso, hoje já não tem mais. E a vida começa a ir por um caminho que, lamentavelmente, desvalorizando tudo que Jesus fez por ele e por ela. Jesus falando sobre o valor do reino de Deus, em Mateus 13:45, ele diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, um comerciante de pérolas, e ele procura boas pérolas. Só que essa parábola diz que esse comerciante, quando achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que possuía e comprou. Essa parábola mostra o tempo quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus. Nada nos atrapalha, a gente frequenta a igreja firmemente, a gente vai para as células e com muita alegria, porque nós achamos a pérola de grande valor. Outras coisas da vida que são valiosas, elas perdem o valor comparado com o conhecimento de Cristo que começamos a obter. E as pessoas nos convidam para compromisso, a gente não vai, porque quarta-feira é a quarta-feira da vitória. As pessoas nos convidam para compromissos extras, e a gente não vai, porque temos um amor, uma intensidade maravilhosa para com Deus. Chega domingo, a gente protege a nossa agenda, porque nós achamos a pérola de grande valor. Mas se a gente não tiver cuidado, esse valor dessa pérola maravilhosa começa a diluir, e nós começamos a negligenciar a vida cristã, não investimos mais no crescimento dela. O nosso zelo por Deus e pela nossa vida espiritual diminui, e lamentavelmente a nossa vida começa a parecer muito com Roboão. O cara vinha muito bem, prosperando, seu reino crescendo, sua fortuna aumentando, a força, o poderio militar sendo cada vez mais forte. E de repente ele decide se afastar de Deus. Por quê? O que é que faz um rei, vivendo tempos de prosperidade em todas as áreas da sua vida, se afastar de Deus? São as mesmas razões que levam um cristão a se afastar do Senhor. São as mesmas razões que faz um cristão que aceita Jesus, é batizado, começa a ganhar almas, falar do Evangelho, trazer sua família para a igreja, servir a Deus lá no trabalho, na faculdade, e de repente o cara começa a esfriar. Por quê? Que razões são essas? O que é alguém que em um tempo apaixonado por Deus, nem a chuva impede dele vir para a igreja, como você hoje veio, diga graças a Deus. Mas tem gente que, porque se afastou de Deus, não está vindo mais à igreja, ou não tem força para superar obstáculos que aparecem, para que ele sirva a Deus como servia. O que é que aconteceu com Roboão? O que é que aconteceu com esses irmãos? A história se repete. Quais foram as razões que levaram Roboão a perder o seu valor? Sua popularidade, perdeu coisas valiosas que o seu pai Salomão deu a ele, que Davi conquistou. Ele perdeu o valor. Por quais razões? A primeira, o rei Roboão teve uma vida que foi perdendo o seu valor, porque ele seguiu conselhos errados. Diga comigo, seguiu conselhos errados.
ele assume o reinado, ele é procurado pela sua população, liderado por Jeroboão, que era um fugitivo de Salomão, que estava no Egito esperando Salomão passar o seu reinado para voltar. Salomão morre, Jeroboão volta, reúne uma turma para conversar com Roboão, filho de Salomão. Diz: olha, Roboão, teu pai foi muito pesado com a gente, ele aumentou muitos impostos, e a carga de trabalho era muito pesada. Quebra esse galho, diminui essa intensidade de trabalho, diminui os impostos que a gente não aguenta mais. E Roboão pediu 3 dias para responder. Para encurtar a história, Roboão se aconselha com os seus anciãos, os mais velhos do reino, os mais experientes, e eles dizem a Roboão: Roboão, faz isso, cara. Salomão foi muito pesado, diminui a carga de impostos, a carga de trabalho, e o povo vai te amar, vai valorizar você, vai ficar muito feliz com você. Aí Roboão vai se aconselhar com outro grupo, a patota dele, a juventude que ele andava, os jovens que ele conhecia. Disse: olha, o pessoal está me procurando para eu diminuir o imposto e a carga de trabalho, o que é que vocês acham? Aí a patota, a gangue dele, diz que nada, rapaz, aumenta os impostos e aumenta a carga de trabalho, não entra nessa não. Em vez de Roboão atender um conselho dos anciãos, ele atendeu o conselho da patota dele, da gangue dele, da molecada que ele andava. E ele chega para o povo depois de 3 dias e diz: olha, o meu dedo mindinho vai ser mais pesado que o lombo de meu pai, isto é, se prepare que vai piorar. Acontece depois disso a divisão das tribos de Israel. Roboão fica com 2 tribos e Jeroboão com 10 tribos. E ali começa a derrocada do reinado de Roboão, porque ele seguiu conselhos errados. Olha aqui para mim. Por que alguém perde o seu valor? Por que alguém desvaloriza a sua salvação? Por que alguém começa a faltar na igreja, não ir mais para a célula? É quando ele começa a seguir conselhos errados, quando ele comete esse mesmo erro de Roboão. Em vez dele ouvir seu líder, ele ouve o pessoal que não está nem aí. Deixa eu falar esse assunto sobre 2 contextos. O primeiro é o de casa. Você que tem filhos, às vezes a gente aconselha um filho: meu filho, não vá por aí, não faça isso, isso vai dar problema. Ele não escuta o ancião, ele não escuta a voz da experiência. Mas se um coleguinha dele do colégio, da rapaziada, da ganguezinha dele, entre aspas, diz para ele fazer algo, ele faz. Na igreja é a mesma coisa. O líder aconselha, o líder orienta, o líder tem mais experiência e começa a aconselhar: rapaz, você está faltando muito, você não está indo mais à célula. Ele não escuta e começa a escutar a voz de pessoas que estão se afastando de Deus, e de repente essa pessoa começa a se desviar, e se não corrigir a sua trajetória, se afasta de Jesus e volta para a velha vida. Por essa razão, seguir conselhos errados. Cuidado com o que você segue na internet, o que você escuta, quem é a pessoa que você recebe instrução, conselhos, quem são as pessoas que você gasta tempo para ouvir, com quem você anda no colégio, com quem você anda na sua turma da rua, quem é o teu pessoal? Roboão se arrebentou, porque em vez de atender os conselhos dos anciãos, ele atendeu os conselhos da rapaziada. A segunda razão porque o rei Roboão perdeu valor à sua vida, perdeu valor ao seu reino, é porque Roboão não aprendeu a servir a Deus sem dor. Diga, sem dor. Segundo Crônicas 12, verso 1, diz assim: olha como é a história de muita gente na igreja. Tendo Roboão arrumado emprego
comprando celular, comprou carro, buiou, confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou, diga, deixou a lei do Senhor. Isso se repete hoje. Tem muitas pessoas que estão perdendo os valores espirituais, os valores cristãos. Sua vida está indo para o I99, numa promoção que o diabo gosta. Por quê? Porque não sabe servir a Deus sem dor. Enquanto está desempregado, enquanto está sem dinheiro, sem saúde, sem prosperidade, a vida toda complicada, ele é firme. Mas o texto diz que o Roboão, havendo-se fortalecido, o cara ficou muito forte. As coisas davam certo para ele, as coisas fluíam. Ele olhava em volta, só tinha coisa boa para comemorar, só tinha motivos para celebrar. Em vez dele se voltar para Deus em gratidão, ele se afasta de Deus. Ele deixa o Senhor, deixa a lei do Senhor. Essa frase, deixar a lei do Senhor, é se afastar de Deus. E isso é lamentável. Muitas pessoas não sabem viver na bonança. Muitos cristãos não sabem viver na calmaria. Esse período de calmaria, de bonança, se não for administrado corretamente por mim e por você, facilmente nos afastaremos do Senhor. Eu tenho visto isso. Às vezes eu até fico num dilema. Será que eu oro para esse povo prosperar? Ou será, se eles prosperarem, melhorarem a vida, realizar os seus sonhos, continuarão servindo a Deus? Esse é o dilema de um Deus que pode tudo. Olha, sem medo de errar. Se você não é firme na sua fé, e eu fizesse uma oração agora, e Deus te abençoasse, e você chegasse em casa, esses problemas que você tanto precisa de um milagre, fosse resolvido, sem medo de errar. Alguns aqui iam se afastar de Deus. Já pensou você buiado? Você ia se acordar de manhã, vou trocar a televisão, vou comprar uma melhor, vou reformar minha casa, esse carro está meio pereba, vou comprar outro. Já pensou você viver essa experiência de prosperidade, de provisão, de fortalecer sua vida, de ter uma vida linda, abençoada? Será que você ia jejuar? Será que você ia continuar firme na célula? Continuar firme com o Senhor? Roboão não. Ele não aprendeu a servir a Deus sem dor. A hora que a gente aprender e mostrar para Deus: Senhor, pode investir em mim, pode mudar minha história. Eu peço tanto a Deus, para Deus tornar você uma pessoa milionária. Senhor, levanta os milionários. Aí eu escuto Deus falar comigo assim: eu não posso, vão desviar. Então faça um voto com Deus: Senhor, que eu topo essa parada, muda a minha vida, abre a porta da minha vida, faz eu mudar a minha história, e o Senhor vai ver como eu serei um homem fiel e uma mulher fiel a Ti. Diga comigo: Senhor, me ensina a Te servir quando a dor passar. Tem gente que nem tomou café porque brigou com a namorada, ficou deprê, muito menos orar e buscar a Deus. Olha aqui para mim. Terceira razão que levou o rei Roboão a perder o seu valor, o seu reino desvalorizar, porque Roboão perdeu tempo, diga isso, perdeu tempo com problemas que poderiam ser evitados. Quando ele se desvia,
quando ele se afasta de Deus, diz a Bíblia em 2 Crônicas 2, verso 5, o seguinte: então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque, diga Sisaque, se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Sisaque era o rei do Egito. Deus permite que esse rei, com seu exército, se levante contra Roboão, invada Jerusalém e tire toda a riqueza do povo de Deus. E Roboão começa a ter que perder tempo com um problema que poderia ter sido evitado pela obediência. Lamentavelmente existe hoje pessoas que me assistem pela internet, pela televisão, algumas que estão aqui, que estão tendo que dar tempo, isto é, perder tempo com problemas que você sabe que se não tivesse feito aquela tolice, você não teria esse problema hoje. E hoje está perdendo tempo com ele, e tem que perder mesmo, tem que resolver, tem que se livrar disso, tem que definir isso. Então a obediência, diga comigo, a obediência gera bênção, e a desobediência promove esses problemas que poderiam ter sido evitados. Ele perde tempo com isso. E em quarto e último lugar, é uma sequência disso, o rei Roboão perde tempo com as consequências dos seus erros. 2 Crônicas 12, 8 diz assim: porém, olha o que Deus fala para eles: porém, serão seus servos, escravos do rei do Egito, vocês vão ser escravos dele. Para quê? Para que conheçam a diferença entre me servir e servir a eles. Olha aqui para mim, o que é que Deus está falando para Roboão? Roboão, você vai agora ter que lidar com a consequência do seu erro. Ele se arrependeu, Roboão pediu perdão, se humilhou, Deus perdoou, mas ele teve que perder tempo para resolver as consequências do seu erro. E Deus, ele é muito forte quando diz: vocês agora vão aprender a diferença entre me servir e servir aquele que está te escravizando. Meus irmãos, que a gente evite isso, que eu e você tome o cuidado para diminuir com todas as nossas forças a probabilidade de a gente errar, para não ter que perder tempo com as consequências dos nossos erros. Vocês vão ver a diferença. Você estava me servindo, Roboão, você me honrava e eu te abençoava, você me valorizava e o teu reino crescia. Tu escolhestes me abandonar, agora você vai saber a diferença entre me servir e servir o inimigo. E ele teve que aprender isso. Viu como é diferente a gente servir a Deus e servir o mundo, servir o diabo. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra de alerta. Se você percebeu que em algum momento, ou nesta hora, nesse período que você está vivendo, você tem dado passos no afastamento de Deus, por favor, pare com isso, para que não tenha que lidar com a consequência desse erro. E você, em vez de estar cuidando do reino crescendo, do exército fortalecendo, das bênçãos de Deus, dando testemunho de vitória, vai ter que perder tempo para recolher os cacos dos nossos vacilos e dos nossos erros. Para encerrar, 2 Crônicas, capítulo 12, verso 10, diz assim: em lugar destes, do escudo de ouro, fez o rei Roboão o quê? Escudo de bronze.
O escudo de ouro, que era usado pelos guardas para proteger o templo e proteger a casa real, era um símbolo de uma defesa de alto nível do povo de Deus. Os escudos de ouro representavam a luz de Deus, o resplendor do Senhor. Era um instrumento de defesa de um conteúdo de ouro. Era valiosíssimo. Era algo maravilhoso. Quando Sisaque invade Jerusalém e Judá, ele rouba os escudos de ouro. E o que é que Roboão faz? Uma imitação do escudo de ouro, fazendo um escudo de bronze. O que eu preciso, o que você precisa, e que Roboão precisava, não era de imitação, e sim de restauração. É o que Deus quer fazer no meu coração e no seu coração hoje à noite. Quer restaurar qualquer indício de afastamento de Deus. Você não foi chamado para usar escudo de bronze, você foi chamado para usar escudo de ouro. Você tem valor, não perca o seu valor, não perca a santidade, não perca a vida com Deus, não perca a sua fé, não facilite, não brinque como o Roboão brincou. Ele se arrepende, ele se humilha. E eu vou encerrar com esse versículo. Segundo Crônicas 12:12 diz assim: tendo Roboão se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse completamente. Agora escute essa frase: porque em Judá ainda havia boas coisas. Eu sei que alguns aqui estão como Roboão, usando escudo de bronze, uma imitação. Você não está bem, você não está legal. Você sabe que precisa corrigir certas coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: se arrependa, porque Deus sabe que dentro do seu coração ainda tem boas coisas. É por isso que você veio aqui hoje à noite. É por isso que você está aqui. Você tem boas coisas. O inimigo te atingiu, o inimigo te machucou, o inimigo te feriu, mas você está aqui porque ainda tem dentro de você boas coisas. Use essa palavra, retome sua caminhada. Não abra mão do escudo de ouro, lance fora o escudo de bronze, e Deus vai te dar vitória. Fique em pé e aplauda o Senhor, aplauda com alegria, aplauda com